tema da aula de hoje é sobre estruturas de dados. Nós já tivemos a oportunidade de já trabalhar com uma estrutura básica, importante e essencial do R, que é o vetor. Hoje, a gente vai ver esse tema com um pouco mais de detalhe. Então, além de a gente rever alguns conceitos aí da estrutura de dados vetor, ainda a gente vai ver a matriz, a gente também vai ter um espaço destinado aí para ver listas e, por fim, a mais importante da aula de hoje vai ser as estruturas de data frame, que é como se fosse uma planilha do Excel. E no R é muito comum a gente utilizar essa estrutura porque ela serve como input para boa parte das análises que a gente executa no nosso dia a dia. Então, se fosse uma disciplina específica de R, eu acho que esse tema ele tinha que ser apresentado assim, nas primeiras aulas. Mas como o foco da disciplina aqui é programação, então a gente tinha que ver alguns conceitos antes, no meu ponto de vista, condicional e repetição. Mas como eu venho comentando aqui durante as aulas, o processo de repetição vai nos acompanhar até o fim dessa disciplina, até o fim deste curso. E, inclusive, na aula de hoje, a gente vai ver se aplica um processo de repetição em cima da estrutura de dados data frame. Tudo bem? Então, já vou começar a compartilhar a tela para já repassar aqui algumas informações importantes. Tá, então o tema da aula de hoje, o que a gente vai trabalhar são as estruturas de dados. Então, antes da gente entrar especificamente na estrutura, é bom a gente só deixar claro o que seria dados para o R. Então, nós temos alguns tipos básicos, essenciais. Por exemplo, aqui eu já vou colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui os tipos de dados básicos que a gente pode utilizá-los para construir estruturas de dados mais complexas. Então, nós temos aqui como estrutura de dados básicos, nós temos os lógicos, que lá no inglês é o logical, que a gente já teve até a oportunidade de usar. Esses lógicos aqui é verdadeiro ou falso. Aí aqui no caso aqui o nome é em inglês, né? True, de verdadeiro, false, de falso. Ou então pode ser simplesmente verdadeiro, que a gente considera como 1, e falso, que a gente considera como 0. Então isso aqui é um tipo de dado binário, tá? É binário, só tem duas alternativas. Ou é verdadeiro ou é falso. A grande vantagem dessa estrutura é que ela é muito econômica. Então, internamente, a gente precisa de pouco recurso computacional para armazenar essa estrutura de dados. Aí aqui também a gente tem um outro tipo que é muito importante, que é o numérico. Aí o numérico aqui como exemplo, pode ser um valor inteiro, pode ser um valor fracionário. Então vou colocar aqui um valor inteiro, mas pode ser um valor fracionário. Certo? Eu tenho o tipo inteiro. O tipo inteiro, especificamente, ele tem que ser um valor inteiro, ou seja, ele não pode ser fracionário, ele não pode ter casa decimal. Tá? Então, esse aqui é o tipo inteiro. E eu tenho também aqui o tipo texto. Cair no R aí, ele chama isso aqui de
Caractere. Caractere. Aí vai ser um texto qualquer, como, por exemplo, o nome de uma pessoa. Certo? Então, eu tenho esses 3 tipos de dado básico aqui no R. Aí, eu tenho outros também, mas aqui eu estou trazendo só os principais. Por exemplo, eu tenho um tipo de dados complexo. Até que tem aquela imagem, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de, pelo menos, ver isso aqui alguma vez na vida, em alguma disciplina, como, por exemplo, a disciplina do cálculo. Isso aí pode ser útil, o tipo complexo aí ser usado em engenharia, para calcular alguma coisa de obra de engenharia. Mas, no meu ponto de vista, os principais seriam esses. Nós temos outros também, mas os principais, sem sombra de dúvida, seriam esses. Aí, a partir desses tipos de dados básicos, a gente tem as nossas estruturas de dados. Aí é algo mais complexo. Então, nós temos aqui o vetor, que eu vou só colocar aqui uma cor diferente aqui, ó. O vetor, que a gente já teve até a oportunidade de ver, né, como que funciona. O vetor também pode ser de um elemento apenas, um escalar, mas lembrando que o R não tem o conceito de escalar. Quando a gente cria um objeto com um elemento, isso aí é um vetor unitário, tá? Então isso aí é importante também. Nós temos o tipo de dados matriz. Na verdade, isso aqui é uma estrutura bidimensional e é uma generalização do vetor, né? Então, a forma de você armazenar elementos com mais de uma dimensão. Com mais de uma dimensão. Mas isso aqui, a matriz, é uma generalização do vetor. Você pega, por exemplo, o vetor, você pode, apesar de ser estruturas de dados diferentes, você pode considerar que um vetor é uma matriz de uma dimensão, pelo menos na matemática. Aqui no R, aqui a gente armazena isso aí com estruturas de dados diferentes. Tudo bem? Aí aqui uma característica importante dessas duas estruturas de dados aqui, ó, é que elas são homogêneas. Homogêneas. O que significa ser homogêneo? Eu vou colocar aqui num cantinho aqui. Vou colocar num cantinho aqui essa definição aqui, ó. Homogêneo quer dizer que é o mesmo tipo de dado. É o mesmo tipo de dado. Então aqui eu vou até colocar uma outra legenda aqui também, ó. Por exemplo, aqui vamos imaginar que o azul aqui, ó, é do tipo numérico. E que o verde aqui, por exemplo, aqui é do tipo inteiro. Então, olha só aqui que interessante. Eu só posso armazenar do mesmo tipo. Então, por exemplo, um vetor, eu tenho interesse em armazenar texto. Então, todo vetor vai ter que ser de texto. Ah, eu tenho interesse de armazenar uma matriz com valores lógicos. Então, todos os elementos dessa matriz têm que ser do tipo lógico. Então, isso que quer dizer homogêneo. Todos os elementos devem ser do mesmo tipo. Aí, se por acaso, inadvertidamente, você não utilizar, você não aplicar essa regra, ele faz uma conversão. Então, por exemplo, se você colocar lá num vetor 4 elementos do tipo texto, e depois 4 elementos do tipo numérico, e depois um elemento do tipo texto, o que ele vai fazer quando ele for criar essa estrutura? Ele vai converter tudo em texto. Porque essas estruturas são homogêneas, ela permite apenas um tipo de dado. Ou é lógico, é numérico, é inteiro, ou então texto.
Aí aqui uma outra estrutura de dados que nós podemos ter aqui também, ó. Essa aqui é a nossa famosa data frame. Ou então aqui no R também, nós temos uma biblioteca que está sendo amplamente utilizada, que é o conjunto de bibliotecas aí de um pesquisador muito importante que trabalha no R, que é a Tibli. Isso aqui é muito semelhante com a DataFrame, é um clone da DataFrame, na verdade, só que ela tem algumas propriedades que são um pouco diferentes da DataFrame. Ela tem sido amplamente utilizada aí e ela foi desenvolvida aí por esforços do Hadley, qual é o nome aqui, ó? Winca. Esse o Heather Winca, ele é simplesmente um dos personagens mais populares e mais representativos e importantes do R nos últimos anos. Inclusive, ele é até cientista, ele é um dos cientistas-chefes do RStudio, que é aquele software que a gente usa para implementar os nossos programas em R. Então, ele criou uma série de pacotes. Na hora de hoje, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com a Tibli, que ela é muito semelhante à DataFrame, para não dizer quase igual. E depois a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com outros pacotes. Quem olhou, quem se recorda lá do nosso plano de ensino, vai ver que tem uma parte lá que a gente vai trabalhar com manipulação de dados. E a gente vai utilizar o pacote PLYR, mas tem essa opção, mas a gente vai usar aqui mesmo o DPLYR. É um pacote de manipulação de dados, que inclusive foi concebido, desenvolvido e idealizado pelo Heather Winca. Então, assim, quem é da comunidade UR provavelmente vai ouvir falar, conhece esse Heather Winca. Então, aqui, gente, ó, característica aqui da nossa data frame aqui, ó, ela é heterogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela suporta elementos de diferentes tipos. Então, olha só aqui na minha data frame, ó, eu tenho, vamos só olhar aqui na legenda aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui o vermelho, que é caractere, eu tenho o verde, que é inteiro, eu tenho um azul, que é numérico, e eu tenho aqui um outro vermelho aqui, que é caractere. Então, olha só, ela é heterogênea, ela suporta dados de diferentes tipos. Mas só que olha só o detalhe, em uma mesma coluna, esses dados devem ser do mesmo tipo. Então, assim, internamente, uma data frame, uma table, é como se ela tivesse um conjunto de vetores, ela tem vários vetores, e cada um desse vetor é representado por uma coluna. Então, cada coluna é como se fosse um vetor, mas aqui é bidimensional, tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui são duas dimensões, né? São duas dimensões. Então, a nossa data frame aí são duas dimensões. Duas dimensões da nossa data frame. 2D aí, né? Assim como a matriz também é duas dimensões. Mas, diferentemente da matriz, a data frame suporta tipos diferentes. Então, assim, ela é mais flexível. É claro que qual que você vai utilizar? Tudo vai depender do tipo de análise que você precisa. É muito comum a gente usar matriz
em procedimentos estatísticos, em cálculo numérico, em álgebra. Então, é muito comum. Eu, por exemplo, que trabalho com geoprocessamento, sensoriamento remoto, é muito comum a gente representar imagens de satélite, de drone, utilizando a estrutura de dados matriz, por exemplo. Por quê? Porque todos os elementos são do mesmo tipo, geralmente do tipo numérico. Então, é uma forma mais natural. Então, qual estrutura de dados você vai escolher, isso aí vai depender do problema que você está resolvendo. Obviamente, se tiver uma dimensão, você vai trabalhar com vetor. Se tiver duas dimensões, você vai trabalhar aí com matriz ou data frame. Se todos os elementos são do mesmo tipo, ou seja, homogêneo, se é uma estrutura de dados homogênea, então você vai trabalhar com matriz. Não, não é uma estrutura homogênea. Eu tenho colunas de diferentes tipos, então você vai trabalhar com data frame ou com artigo. E detalhe muito importante, gente. E aqui tem um detalhe importante relacionado aqui com a matriz e com a table. São duas estruturas o quê? Regulares. Aí, deixa eu colocar o conceito aqui de regular aqui também, ó. O que significa regular para a gente aqui que trabalha com essas estruturas de dados? Tem a mesma quantidade de colunas mesma quantidade de elementos nas colunas e a mesma quantidade de elementos nas linhas. Observe, gente, que eu não estou falando que a quantidade de coluna tem que ser igual à quantidade de linha, não, tá? Eu não disse isso. Eu disse que todas as colunas, ou seja, essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna, tem que ter a mesma quantidade de elementos. Como está aqui, ó. Essa primeira coluna aqui tem quantos elementos? Tem 4 elementos. Segunda coluna tem 4 elementos. Terceira coluna tem 4 elementos. Então, observe, e a primeira linha tem quantos elementos? Coincidentemente, tem 4. Mas poderia ter aqui, por exemplo, poderia ter 5. Não necessariamente a mesma quantidade de linhas deve ser igual à quantidade de colunas. Mas só que a quantidade de elementos nas linhas, quer dizer, nas colunas e nas linhas, devem ser iguais. Isso aqui para data frame é a mesma coisa. A mesma quantidade de elementos que eu tenho na coluna, eu tenho que obedecer até o final. E a mesma quantidade de linhas, de elementos que eu tenho nas linhas, eu tenho que obedecer. Então, isso aqui é uma estrutura regular, tá? E para falar a verdade, é muito comum a gente trabalhar dessa forma, com estruturas mais regulares. No nosso dia a dia, geralmente, a gente trabalha mais com estruturas regulares do que com irregulares. E aqui, ó, chamando a atenção que a data frame é muito comum com nossa planilha do Excel. Na planilha do Excel não é comum a gente representar cada variável em uma coluna do Excel, aí depois, por exemplo, uma base de dados do inventário. Aí a gente vai ter o código lá da parcela, aí depois a gente vai ter a coordenada X da parcela, depois a coordenada Y da parcela, aí depois você vai ter o diâmetro médio daquela parcela, a altura média daquela parcela, o volume daquela parcela. Então, cada coluna é responsável por armazenar uma variável, tá? E deve ter a mesma quantidade de elementos. Ah, mas se por acaso não existe esse elemento aqui, ó, se esse elemento aqui está faltando, ó, e se esse elemento está faltando, então quer dizer que aqui vai ter só 3 linhas? 1, 2, 3 linhas? Não. Você vai ter que armazenar um tipo especial aqui, que é o NA. O que significa esse NA? Esse NA é uma sigla do inglês que significa Not Available. Isso aqui significa o quê?
dados ausentes, ou dado ausente. Então, mesmo não tendo aquela informação naquela posição, você tem que armazenar aquilo ali de alguma forma. Aquilo ali tem que estar representado. É como se fosse no Excel. No Excel você não deixa uma célula em branca. No R, a gente vai substituir essa célula em branca por um código especial que é o NA. Aí aquilo ali indica para o programa, indica para o R que não existe dado naquela posição. Foi perdido por N motivos. Ou aquele experimento deu errado naquela unidade amostral, ou simplesmente eu perdi essa anotação, então por algum motivo não existe aquela informação. Então eu tenho que armazenar da mesma forma, então eu tenho que colocar como um NA, não disponível. Mas observe que mesmo assim, ó, a minha data frame continua com a mesma quantidade de linhas para todas as colunas, tá? Então isso aí é importante, viu, gente? Então isso aqui é uma estrutura de dados regular. Aí aqui eu vou mostrar aqui o terceiro tipo aqui agora. Aqui eu tenho um terceiro tipo. Que são as listas, um quarto tipo, na verdade, né? Desculpa, um quarto tipo. Eu tenho um quarto tipo aqui, que é a lista. A lista, ela é muito flexível. Quais são as características da lista aqui, ó? A lista, ela é heterogênea, ou seja, permite diferentes tipos de dado, e ela tem a característica única, que a gente não viu até então, que ela pode ser irregular. Ou seja, eu posso ter diferentes quantidades de elementos, tanto de linha quanto de coluna. Então, olha só, observe que é como se eu tivesse aqui, ó, dentro dessa lista. Eu estou armazenando aqui um vetor. Então, olha só, eu tenho um vetor armazenado aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz sendo armazenada aqui. E olha só aqui que detalhe. Aqui, eu tenho uma data frame sendo armazenada aqui, ó. Então é muito flexível trabalhar aí com essa estrutura. Poderia ter um outro elemento aqui, ó, um sozinho, isolado. Então eu posso ter aí diferentes quantidades de elementos em cada posição. Eu posso, inclusive, aglutinar diferentes estruturas de dados dentro da minha lista. Então a lista ela é muito flexível. De todas essas estruturas de dados, ela é bastante flexível. Então quer dizer que, por ela ser mais flexível, é que a gente vai usar mais? Não necessariamente, porque às vezes não é necessário. O que a gente vai usar mais com muito mais frequência, se eu posso garantir, é a estrutura de dados vetor, porque é simplesona, geralmente a gente precisa disso, de algo simples, e também a gente vai usar muito a estrutura de data frame, ou TIBA, porque é muito comum a gente ter nossos dados representados, assim como se fosse uma planilha do Excel, em que cada coluna representa uma variável. Então quando que lista é interessante? Lista é interessante quando eu quero exato quando eu tenho necessidade justamente de representar uma estrutura que é completamente irregular. É uma situação que é comum a gente usar a lista, a gente gerar resultados de uma função. Então, às vezes, nossa função ela tem que retornar um valor numérico e ela também tem que retornar, além desse valor numérico único, ela tem que retornar uma matriz. Então, eu posso aglutinar todas essas informações numa lista, porque minha função só vai permitir um retorno, ela só vai permitir retornar um objeto. Então, eu retorno uma lista que eu vou lá e aglutino, eu junto todas essas informações. Então, se a gente pega alguns comandos de análise, de procedimentos no R, é muito comum que os desenvolvedores gerem os resultados, principalmente quando tem mais de um tipo de dado para ser gerado como resultado, é comum a análise ter essa situação. Então, geralmente, o pessoal, os desenvolvedores, utiliza a lista,
porque aglutina tudo em uma única estrutura de dados. Lembrando que a nossa função vai poder retornar só uma coisa, então ela retorna uma lista. E chamando a atenção que ela pode ter mais de um return, como, por exemplo, no exercício que foi proposto, né, para ser feito em casa, que nós resolvemos até ontem, lá eu tinha 2 returns, mas só que estava em um condicional. Então, obrigatoriamente, ele teria que executar um ou outro. A função só vai retornar alguma coisa. Boa parte das vezes pode ser uma lista, porque aglutina diferentes resultados. Tudo bem, gente? Então, isso é importante. Então, é essa estrutura de dados aqui que a gente vai trabalhar aqui na aula. Então, quando a gente fala do tema de estruturas de dados, obviamente não se limita a isso. Aqui eu vou focar muito, porque a gente está trabalhando com R. Se eu estivesse trabalhando com outra linguagem de programação, provavelmente eu ia mostrar outras estruturas de dados, mas um detalhe importante, com essas poucas estruturas de dados aí, dá para a gente, bem dizer, fazer chover no R, dá para a gente obter praticamente qualquer coisa que a gente tem interesse. Um exemplo aqui, ó, de estrutura de dados aqui que a gente não vai ver, por exemplo, são as tabelas hash. As tabelas hash são muito importantes aí dentro de um contexto aí da ciência da computação, mas aqui a gente não vai trabalhar diretamente com isso, então não vou abordar isso aí. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com grafos, que é outra estrutura que tem bastante aplicação e que é muito importante para a ciência da computação. Aqui a gente não vai trabalhar, são estruturas que são mais avançadas. Então, essas estruturas de dados aqui, ó, a gente não vai trabalhar. Mas se você for trabalhar, por exemplo, com Python, é muito comum a gente usar essas tabelas hashes sendo implementadas na forma de dicionários. Então, é outra estrutura de dados. E para o contexto daquela disciplina, essa estrutura de dados é importante. Não quer dizer que no R não tenha. No R eu tenho essas estruturas de dados também. Só que elas são menos relevantes para o R. Então, por isso que eu não vou nem apresentar aqui. Então, eu vou trazer algumas estruturas de dados. Por exemplo, aqui eu nem comentei aqui, né? Aqui nós temos também aqui a possibilidade aqui de ter um array. Um array é um conjunto. É como se fosse uma matriz de mais de uma dimensão. Então, o array é uma generalização máxima. Então, a matriz vetor é uma dimensão. Matriz são 2 dimensões. Array eu posso ter 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões. Ah, mas isso existe? Existe. Por exemplo, uma fotografia que você tira do seu celular. Lá tem 3 dimensões. Eu tenho linhas e colunas e também eu tenho diferentes bandas. Eu tenho a banda do vermelho, do verde e do azul. Então, eu tenho 3 bandas com linhas e colunas. Então, isso é uma estrutura tridimensional, com 3 dimensões. Então, eu represento isso aí com array. Não vou tratar isso aqui nessa disciplina também, porque a gente usa com menos frequência. Então, aqui tem estruturas que não estarão cobertas aqui na disciplina, mas o que a gente vai trazer aqui, o que eu vou mostrar, vai dar para a gente fazer bastante coisa, vocês podem ter certeza. Outra coisa também que é importante deixar claro, que aqui, ó, o foco da disciplina vai ser usar as estruturas. Quando a gente pega um curso de programação convencional, especificamente de um curso aí de ciência da computação, o que o pessoal aprende lá? O pessoal aprofunda, o pessoal aprende a criar essas estruturas. Observe que aqui, ó, aqui a gente não vai aprender a criar essas estruturas. Por que a gente não vai aprender? Sabe por quê? Porque nós já temos excelentes estruturas de dados prontas e disponíveis, prontinha para a gente usar. Então, por que a gente vai perder tempo criando uma estrutura que provavelmente ela não vai chegar nem aos pés dessa que já existe no R? Então, por isso que a gente vai usar. E lembrando, gente, que aqui o nosso curso é focado para engenharia florestal. Então, a gente vai aplicar mais programação. Provavelmente, a gente não vai viver de programação. Então, a gente vai utilizar a programação para resolver problemas específicos, para resolver problemas do dia a dia. Então, a gente quer simplesmente pegar aquele problema, desenvolver a solução e partir para o próximo. Pegar aquele problema, desenvolver a solução e partir para o próximo. Então, raramente a gente precisa focar num problema, como, por exemplo, o pessoal da ciência da computação. Às vezes a pessoa trabalha com um tipo de problema o resto da vida. Aí ela pode focar em criar estruturas de dados que sejam mais adequadas para resolver problemas específicos. Ela pode focar completamente naquilo ali. E é comum o pessoal da ciência da computação fazer isso, porque a gente pode ter ganhos. Existe, por exemplo, as estruturas de dados
já disponíveis, implementadas no R, mas se a pessoa talvez desenvolver alguma estrutura com características que se adeque mais àquele problema, ela pode ter muitos benefícios relacionados com isso. Aqui, para a gente, eu acho desnecessário a gente trabalhar com criação de estrutura de dados. Já tem pronto, são ótimas estruturas, bora usar isso aí então. Não vamos ficar reinventando a roda, não. Isso é importante, repito, para o pessoal da ciência da computação, que às vezes ele vai desenvolver, trabalhar a vida toda naquele problema e pequenas melhoras na solução desse problema pode impactar muito aí a sociedade. Tá? Então a gente vai focar aqui mais aqui em utilizar as estruturas de dados. Até mesmo porque a complexidade é muito menor do que criar. Beleza, vamos para a prática aqui agora, então vamos começar a trabalhar com isso aqui. Já vou aproveitar para salvar aqui. Trabalhar com as estruturas de dados 1. Então, acho que a gente pode começar, então, ó. Vamos começar com o vetor. Apesar da gente já ter visto o vetor e em alguns momentos aqui na nossa disciplina, vamos só apresentar de novo aqui para formalizar aqui, então. Eu vou colocar um exemplo de um vetor aqui, ó, por exemplo, o vetor x. Aqui eu tenho 10.4, eu tenho 5.6, eu tenho 3.1, eu tenho 6.4, eu tenho 21.7. Ah, gente, importante. Na aula de hoje, quando a gente for trabalhar com data frame, eu vou ensinar vocês como que faz a importação de uma data frame, tá? Então aqui a gente já vai começar a trabalhar com bases de dados reais. E eu tenho aqui uma base de dados que ela foi derivada de uma informação real, tá? De uma empresa. Eu só mudei muitos números, então assim tem muita coisa lá que é fictício, mas aquela base de dados se origina de uma fonte real de uma empresa do setor florestal. Tá? Então, assim, eu estou comentando que eu fiz algumas modificações, atribuí alguns valores, removi outros e mudei lá alguns componentes, justamente que isso aqui não pode ser usado em pesquisa, porque são dados fictícios, tudo bem, gente? Então, isso aqui foi feito só para a gente fazer o nosso treinamento aqui. Então, eu fiz isso até mesmo porque eu não tinha autorização da empresa de repassar essa base de dados na íntegra. Então, não utilize essa base de dados para desenvolver trabalhos, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura de dados básicas. Então, está aqui criado o meu vetor, né? Aí aqui, gente, quando a gente vai trabalhar com estrutura de dados, eu vou focar principalmente aqui em como que a gente faz indexação. Então, aqui eu estou imprimindo minha base de dados. Lembrando que eu digitar o componente, depois... Não está aparecendo nada, vocês também não falaram, né? Eu estava fazendo outra tela, gente, desculpa. Então, aqui eu tenho uma estrutura de dados aqui que eu criei. Vocês não viram aí, mas eu criei, digitei isso aqui, tá? Digitei. Aqui na aula a gente vai aprender como que faz essa importação. Então, que está aqui criado aqui meu vetor. Estou imprimindo aqui. Posso imprimir dessa forma aqui também, ó. Que é uma simplificação. Você colocar o valor na tela. É uma simplificação. Isso aqui internamente ele chama essa função print aqui, ó, para imprimir. Tá? Eu posso fazer indexação aqui nesse vetor. Como que eu faço para acessar o primeiro elemento desse vetor? Como que eu faço para acessar o quinto elemento desse vetor? Como que eu faço para acessar o segundo e o terceiro elemento desse vetor? Como que eu posso fazer para acessar os elementos que são maiores que 10, por exemplo? Maior que 10. Eu posso usar isso aqui também, ó. Eu posso usar uma condição x, eu abro colchete, então ele vai identificar onde x é maior do que 10. Então está aqui, ó. Quais elementos são maiores que 10? O 10.4 e o 21.7.
Ponto 7, eu posso usar condições mais sofisticadas, como, por exemplo, eu posso usar um operador lógico para isso, né, que é o i ou. Então, aqui eu tenho x, eu quero identificar quais elementos que são maiores que 10, ou maiores que 5, e os elementos que são menores que 15. Então, o intervalo aí, né, entre 5 e 15, quais são esses elementos? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 10.4, 5.6 e o 6.4. Então, eu posso utilizar aí operações de indexação bastante sofisticadas, inclusive utilizando o condicional. Mas eu posso ter, por exemplo, aqui um y que é o quê? Que são valores do tipo texto. Como, por exemplo, aqui, veículo de transporte aqui, ó. Então, aqui eu tenho carro, moto. Observe que agora esse tipo aqui, de que é, gente? Isso aqui é um tipo texto, caractere. Esse aqui é o... Que tipo que é esse aqui, ó? Numérico. Tipo numérico. Aqui observe que eu posso acessar da mesma forma aqui também, ó. Primeiro elemento. Tá lá, é o carro. Então, eu posso acessar por indexação da mesma forma. Eu tenho, por exemplo, em algum local que o y é igual a bicicleta, eu tenho bicicleta nesse meu conjunto de dados? Tem. E se eu tivesse mais de uma bicicleta aqui, ele me retornaria todas as bicicletas. Tudo bem? Eu posso ter do tipo numérico. Aí aqui um detalhe importante que eu queria chamar a atenção, ó. O que acontece se eu criar dessa forma aqui, ó? Olha só, aqui eu tenho um tipo numéricos, né? São tipos numéricos. E aqui eu tenho um tipo texto, caractere. Eu posso criar um vetor dessa forma? Na verdade, o R não vai emitir erro nenhum. Ó. Eu posso criar, tá? Então está criado. Mas será que isso aqui foi criado da forma como eu queria? Não. O que ele faz? Ele converte tudo para texto. Ó. Por quê? Porque texto aqui seria o tipo mais geral, mais generalista. Como que eu poderia converter carro em número? Fica mais complicado, né? Então, aqui na conversão, ele simplesmente converte esse valor aqui em texto. Pode observar que está entre aspas aí. Então, ele faz essa conversão de tipo. E detalhe importante, né? Pode ser que isso aqui não seja adequado para você. Então, muita atenção. Por exemplo, aqui eu quero o primeiro elemento dizer aqui, ó. O primeiro elemento dizer é o 10.4. Se eu pegar esse primeiro elemento, que em essência ele era um número, mas só que pelo fato de ter um texto aqui, ele foi convertido em texto, se eu quiser somar ele aqui com 4, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro por quê? Porque eu estou querendo fazer uma operação que foi concebida para ser aplicada em valores numéricos, que é a soma. Não tem essa soma aqui, ó, eu não posso somar um número em texto, então ele dá um erro. Ele fala aqui, ó, não numérico, para esse operador. Então ele emite um erro. Então muita atenção com relação a isso, tá, gente? Então aqui vai dar um erro. Então, essa seria a estrutura de dados vetor. Não vou entrar mais em detalhe, porque isso aqui a gente já tem oportunidade de trabalhar bastante com vetor. Inclusive, para acessar vetor em um loop, para criar e modificar vetor em um loop. O loop é isso aí, é relativamente simples da gente trabalhar. E nós temos aqui a nossa matriz aqui agora, né? Matriz. Como que eu posso criar aqui uma matriz no R? Eu posso importar diretamente dos dados, mas eu posso criar uma matriz assim, ó. Para criar um vetor, a gente usava essa função aqui de combinar. Na matriz aqui, a gente utiliza aqui a função reservada aqui, matriz com X. Porque a forma com que a gente escreve é matriz em inglês. Então, observe que a primeira coisa aqui são os dados, sei lá, data. Se eu criar dessa forma, eu dever criar um elemento aí com uma coluna, uma linha, e com dados não disponíveis no centro, mas vamos criar aqui, ó, vamos colocar esse vetor aqui, ó, 2,
4, 3, 1, 5 e 7. Então, a gente tem esse vetor aqui, ó. Isso aqui é um vetor, uma dimensão. Como que a gente faz para converter isso aqui em matriz? Primeiro, a gente usa aqui a função. A palavra reservada à matriz. Aí, depois, a gente especifica quantas linhas nós queremos. Aqui, ó, any row. Então, você especifica aqui a quantidade de linhas. Quantas linhas que eu vou especificar aqui? 3. Então, observe que eu nem preciso, por exemplo, colocar aqui a quantidade de colunas. Se eu tenho aqui uma estrutura de dados que ela tem 6 elementos, e já falei que ela vai ter 3 colunas, 3 linhas, 3 rows, obrigatoriamente, quantas colunas essa base de dados vai ter que ter? Obrigatoriamente, ela vai ter que ter 2 linhas, 2 colunas, certo? Então, se eu tenho 6 elementos e já especifico que eu tenho que ter 3 linhas, obrigatoriamente, para comportar aqui essa quantidade de dados e criar uma estrutura que vai ser regular, ou seja, linhas com a mesma quantidade de elementos e colunas com a mesma quantidade de elementos, obrigatoriamente isso aqui vai ter que ser 2. Então, observe que eu nem preciso especificar isso aqui, ó, porque ele já vai criar certinho. Ó. Minha matriz criada aí, ó, com 3 linhas, 1, 2, 3, e 2 colunas, 1, 2. Tá? Então, observe que aqui, ó, ele começou a preencher pela coluna. Tá vendo? Ó? Ele começou a preencher pela coluna. Ó. Colocou o 2 aqui, depois ao 4, depois ao 3. Então, ele encerrou. Terminou de preencher a coluna, ele vai para a próxima coluna. Eu posso criar essa mesma estrutura, aqui eu vou chamar de B2. Só que aqui agora eu posso fazer uma exigência. Ó, by row, ou seja, preencha por linha. Tá? Ele começa a preencher por coluna por padrão. Então, você coloca um by row aí ele vai preencher. Ele vai preencher como linha. Você colocou como linha verdadeira aqui, ó. Então, observe que antes ele preenchia a coluna e depois pulava para outra coluna. Agora não. Ele preenche a linha e depois pula para outra linha. O 2 aqui, o 4 aqui, depois tem o 3 aqui, o 1 aqui. Então, isso aqui pode ser útil em um dado momento. Tudo bem? Uma operação aqui que eu posso executar aqui, ó, e é muito simples da gente fazer essas operações no R. Às vezes no Excel dá até um pouquinho de trabalho, um pouquinho a mais de trabalho, algumas operações, mas aqui no R é super simples. Vamos supor que eu quero a transposta, uma operação que é muito comum aí quando a gente trabalha com matriz. A transposta de B, por exemplo. Então aqui ele transpôs, ele fez a transposição. Aqui também eu posso combinar, eu posso fazer a combinação. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, ó. Tem a matriz 7, é a matriz C, que ela começa aqui com 7, 4 e 2. Aqui eu vou falar que ela tem 3 linhas. Então, a matriz C aqui, ó, vai ter 3 linhas e uma coluna. Eu posso fazer a combinação. Eu posso, por exemplo, usar a função cbind, ou seja, combine por coluna. Aí eu vou combinar aqui a B com a C. Ele vai fazer a combinação com coluna. Então, olha só aqui, ó, eu já tenho a B com 2 colunas e tenho um AC com uma coluna. O que eu posso fazer? Pegar essa coluna e colocar exatamente aqui, ó, criando uma terceira coluna. Então, eu posso combinar por coluna, o cbind. Bind de combinar e o C de coluna. Aí aqui eu tenho aqui uma quarta matriz, que é a matriz B. Aí aqui eu tenho esses elementos aqui, ó, na matriz D. Eu tenho o 6 e tenho o 2. Aí aqui eu vou falar que isso aqui tem uma linha. Então, olha só aqui a matriz D aqui, ó. Eu criei essa matriz D justamente para me combinar com linhas. Então, aqui eu tenho um RBIND, combinando, por exemplo, a matriz B com a matriz D. Só que agora é combinando por linhas. Então, aqui eu tenho uma matriz inicial aqui, que é a B, ó. Ela tem
três linhas, né? Ó, uma, duas, três. E aqui eu vou combinar. Vou criar uma quarta linha justamente com a matriz D. Aqui, ó, 6, 2. E adicionado aqui no final, 6, 2. Então, aqui eu criei uma matriz aqui com 4 linhas. Então, são combinações que eu posso fazer. Isso, às vezes, pode ser necessário. Aqui eu estou mostrando, aqui eu estou trazendo aqui algumas operações aqui, ó. Vou criar aqui uma outra matriz aqui, por exemplo, a matriz A. Aí a matriz tem esses elementos aqui, ó. 2, 4, 3, 1, 5, 7. Vou colocar aqui um 10 aqui, só para ficar diferente ali da B. Quantidade de linhas que eu tenho aqui nessa matriz A. Eu vou colocar aqui duas linhas, aí obrigatoriamente ela vai ter quantas colunas? 3 colunas. E aqui eu vou colocar que é para ela preencher aqui por linha também. Então aqui agora que eu tenho a matriz A. Duas linhas e 3 colunas. Aí aqui eu vou usar isso aqui, ó, para mostrar como que se faz indexação aqui agora na matriz. Aqui eu imprimo a matriz toda. E se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, o elemento da primeira linha, que é isso aqui, e também eu quero exatamente o da segunda coluna. Ou seja, eu quero o elemento cuja linha é a primeira e a coluna é a segunda. Isso aqui já até ajuda, né, com a nossa indexação, ó. Primeira linha, linha 2. Justamente aqui o elemento 4. Observe que, ó, primeiro é linha, né? Segundo, coluna. Primeiro elemento, linha, aí depois você põe uma vírgula, segundo elemento, coluna. Então, observe que tem essa vírgula aqui. Por que tem essa vírgula? Porque agora eu tenho duas dimensões. Então, aqui agora, aqui, ó, eu tenho aqui a coluna aqui. Se eu quero toda a coluna 2, por exemplo, toda a linha 2, vamos pegar toda a linha 2 aqui, ó. É só eu colocar a linha 2 e deixar o espaço da coluna em branco. Aí ele me retorna toda a linha 2 na forma de um vetor. E se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, a coluna 3. Aí a coluna 3 aqui, ó, é só deixar o espaço da linha em branco e depois colocar a coluna 3. Então tá aí, ó, a linha 3, a coluna 3 aqui, ó, 3 e 10. Então olha só como que é fácil fazer a indexação. Eu posso selecionar mais de um elemento, vamos supor que eu quero aqui, eu quero a coluna 2 e 3, então tá aqui, ela cria uma submatriz com a coluna 2 e 3, eu posso criar dessa forma aqui também, ó, vamos supor que eu quero, aí eu tenho que criar um vetor aqui, eu quero só apenas a coluna 1 e a coluna 3, então tá aqui, ó, só para relembrar aqui o que é o A é isso aqui, ó, o A está aqui, então ele me retorna aqui, ó, coluna 1, que é o 2 e o 1, e depois a coluna 3, que é o 3 e 10. Então, aqui a indexação, ela funciona de forma semelhante ao do vetor. A diferença principal é que eu tenho duas dimensões. Então, eu tenho que primeiro me preocupar com a linha e depois eu preocupo com a coluna. Então, é linha, vírgula, coluna. Assim é que eu faço indexação em uma matriz. Tá? Aí eu posso executar aqui diferentes operações com matriz. Por exemplo, eu vou criar aqui uma matriz quadrada aqui, ó. Eu posso multiplicar, fazer multiplicação de matriz. Como que eu faço multiplicação de matriz? Vamos imaginar que eu quero multiplicar o A pela matriz B. Aí eu uso esse operador aqui, ó. Aqui eu tenho a multiplicação, se eu coloco porcentagem, quer dizer que eu quero fazer uma multiplicação entre matrizes. Então tá aí, ó, multiplicação entre matrizes feita de forma simples. Vou criar aqui uma outra matriz aqui agora, aqui, ó. Só para mostrar um outro comando também que é muito interessante aqui. Aqui eu tenho o 1, o 3, o 2, 5, 6, 8. Aí aqui eu tenho um vetor aqui, ó, de 2 a 11.
que isso aqui vai criar? Um vetor aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, variando de 2 a 11. Eu posso combinar, né, isso aqui, ó, em um único vetor. Então, está combinado aqui em um único vetor aqui, ó, de x elementos. Então, aqui eu vou combinar, falar que aqui tem 4 colunas. Então, tá aí minha matriz aí, MA. 4 linhas e 4 colunas. Eu posso obter a inversa dessa matriz. Como que eu obtenho a inversa dessa matriz? É só eu colocar aqui o solve. Aí ele me retorna a inversa, tá? A inversa da matriz. Provavelmente vocês já executaram essa operação em um dado momento em alguma disciplina por aí. Ela não é tão simples assim de se obter lá no Excel tem como fazer também, mas não é tão simples assim. Aqui é só você aplicar um comando solve e você já tem o inverso da matriz. Aí aqui eu vou chamar a atenção aqui para o nosso portal, que eu coloquei esse material ontem aqui, ó. Aqui tem uma apostila aqui de análise estatística do R. Depois vocês dão uma consultada. Essa parte de dados aqui, tá tudo aqui, ó, número complexo, numérico, caractere. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a matriz. Depois vocês dão uma olhada na matriz. Tem essas operações que eu executei aqui, ó. Indexação aqui na matriz, tem mais exemplos. Aqui, por exemplo, tem multiplicação de matriz, tem o inverso da matriz, e dá para resolver até sistemas de equação, né? Então, aqui está sendo mostrado como que resolve um sistema aí de equações. Depois vocês dão uma olhada aí, que tem mais exemplos lá naquela apostila que já está no portal. Então, aqui eu encerro matriz aqui. Vou mostrar aqui lista, como que a gente executa lista. A lista é o seguinte, a lista eu tenho uma flexibilidade muito grande. Vou criar aqui essa seguinte lista aqui, ó. Como que a gente cria a lista? Vetor, a gente usa a função C, que é de combinar elementos. Matriz, a gente usa a função matriz, a única diferença é que é com X, porque é em inglês. E aqui a gente cria o nome list, que é lista em inglês. Aí eu vou criar aqui, ó, como se fosse, por exemplo, representar uma árvore. O nome comum da árvore. Por exemplo, canela. Nome vulgar aí dessa árvore aí, tá? O mais adequado é você colocar o nome científico, mas aqui eu vou colocar aqui só para facilitar meu exemplo. Aí que eu vou contabilizar aqui a quantidade de fuxes, N fuxes. Aqui vai ter 3 fuxes. Aí eu posso ter o quê? DAP, os fuxes. Aí aqui eu posso armazenar um vetor. Então, observe, ó, aqui o primeiro eu tenho um elemento, que é um tipo texto. Aqui eu também tenho um elemento, que é um tipo inteiro. E aqui eu tenho 3 elementos, que é vetor. E dentro desse vetor aqui, ó, eu tenho aqui o 12.5, aqui um outro fuxt, 14, e aqui um outro fuxt aqui, 5 centímetros aí de DAP. Então, observe que eu vou só dividir aqui para não ficar muito longo. Dei um Enter aqui. Então, observe que eu criei uma lista. Então, olha só como que ela pode ser irregular. Então, aqui, ó, aí eu vou pedir para imprimir aqui a minha lista. Olha só como que ela é irregular. Então, o nome aqui, eu tenho um elemento, que é texto. Aqui, fuxt, eu tenho um elemento também, que é do tipo inteiro. E aqui o DAP, eu tenho 3 elementos, é um vetor do tipo numérico. Então, olha só, observe que ela é heterogênea, permite diferentes tipos numa mesma estrutura, e além disso, ela pode ser irregular. Não necessariamente eu tenho a quantidade de elementos em cada uma das posições. Então, nessa primeira posição que é o nome, eu tenho 1. Na segunda posição, que é a quantidade de fuxo, eu tenho 1 também. E aqui, ó, no DAP, que é essa terceira posição, eu tenho 3 elementos. Aí aqui, gente, interessante é que eu posso fazer indexação aqui na lista também. Se eu fizesse eu imprimo tudo, está imprimindo tudo, como que eu posso fazer indexação? Vamos imaginar que eu quero imprimir só o nome. Aqui já me dá um indicativo como que eu posso fazer, ó. Então eu coloco assim, lista, cifrão, aí ele já me dá até as alternativas, ó. Eu quero imprimir nome. Então tá aí. Canela. Aí ele indexou só canela. Outra forma de se fazer isso. Lista. Aqui eu posso colocar aqui o nome aqui, ó. Outra forma. Ele observe que ele colocou o nome dessa posição que é nome. Como que eu posso fazer para eliminar essa posição? Eu quero só o valor mesmo.
posso colocar assim, ó. Aí ele me retorna só especificamente o nome. Aí a gente pode indexar por número também. O nome está em que posição? Em qual índice? É o primeiro elemento, não é? Então tá ali, ó. Posso fazer da mesma forma para aparecer só a canela. Então tá aí. Então posso indexar por número também. Vamos ver, olha só o FUSH. O FUSH aqui, ó. Lista. DAP FUSH. Aí aqui ele me retorna um vetor. Observe que essa operação de indexação me retorna um vetor. Aí, gente, a partir desse vetor, aqueles tipos de indexação que a gente aprendeu no vetor vale. Então aqui eu tenho um vetor de 3 elementos. Eu quero acessar o segundo elemento. Tá aí. Eu quero acessar, por exemplo, o segundo e o terceiro elemento. Então tá aí. Eu quero acessar. Eu posso usar até índice negativo. Ó, eu não quero acessar o terceiro elemento, ou seja, eu quero acessar só o primeiro e o segundo. Tá aí, primeiro e segundo. Observe que tá sendo representado aí meus dados por indexação. E eu posso fazer assim também, ó. Aqui é o 3, né? O índice 3, aí o que ele vai me retornar? Um vetor. Aí, a partir desse vetor, eu posso indexar aqui, ó. Então, observe que eu posso acessar qualquer um desses elementos, isso vai ser importante para a gente. É assim que a gente faz indexação com lista. Então, esse aí é um representante de lista. Beleza, gente? A gente vai ter mais oportunidade de trabalhar com lista. E a gente usa, quando a gente quer, é muito comum a gente utilizar, a gente quer representar um resultado de uma função e a gente quer aglutinar mais de uma base de dados ou mais de um tipo de dado. A gente quer juntar tudo para retornar um tipo específico. Então, essa seria uma aplicação, mas a gente tem muitas outras aplicações aí para trabalhar com lista. Vamos para o próximo aqui, então. Ó. O próximo seria aqui a nossa base de dados, seria a nossa boa e velha data frame, ou então Tibble. A Tibble, como eu comentei, isso aqui foi desenvolvido, eu estou até com um livro aqui, eu trouxe de curiosidade, depois quem quiser, esse livro aqui está disponível aqui na internet, só que em inglês. Aqui eu tenho aqui a versão... Aqui, por exemplo, aqui eu tenho a versão aqui em português, tá? Mas não precisa comprar, não. Vocês podem, inclusive, achar na internet, por exemplo, aqui essa versão que eu estou trabalhando aqui, ó. R for Data Science, R para ciência de dados. Aqui eu tenho disponível aqui na internet gratuitamente, ó, todos os capítulos, tá? Então, eu tenho todos os capítulos mostrando aqui a parte de programação, aqui mostrando aqui as tables aqui, ó. São estruturas de dados semelhantes aqui com a data frame, tá? Ela foi baseada na data frame para ser concebida. E aqui o autor aqui, ó, é o Heather Winka e o Gerrit Ground. E esse aqui é um dos desenvolvedores mais populares e produtivos aí do R atualmente. Então tem muito pacote interessante. Um dos pacotes que a gente vai utilizar aqui, que é o de importação, foi inclusive desenvolvido por ele e equipe, tá? Então vamos lá, quais dados que a gente... Então aqui, gente, a gente vai fazer importação de um dado para trabalhar com Tibble aqui, por exemplo. A gente vai focar no Tibble, mas lembrando que foi aprendido aqui, dá para ser transferido para data frame, com algumas pequenas diferenças. Então, aqui é a base de dados que a gente vai trabalhar hoje, ó. Está aqui no planilha do Excel, ó, XLSX. Vou até abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, está aqui o código de cada linha, eu tenho a chave do talhão, ó, diferentes talhões, eu tenho o número da parcela, eu tenho que a altura dominante, volume, idade, eu tenho o material genético, o genótipo aqui, e eu tenho a precipitação.
Tá? Aqui eu estou trazendo essa base de dados, poderia ser qualquer outra coisa, tudo bem? Eu estou trazendo essa título de curiosidade. Aqui observe que em cada variável aqui vai estar uma coluna. Essa é a maneira ideal da gente armazenar dados. Depois vocês podem dar uma olhada, que eu chamo atenção em relação a isso. Aqui nessa mesma apostila aqui, ó, na hora que chega aqui na parte de análise, eu chamo atenção para isso, ó. Como que a gente deve armazenar nossos dados? A gente deve armazenar assim, ó, cada variável em uma coluna. Essa é a melhor maneira de se fazer análise de dados, de se trabalhar os dados, de se armazenar dados. Não só para o R, para se trabalhar com qualquer coisa, inclusive o próprio Excel. Aí aqui eu até chamo a atenção, né, que tem essa primeira alternativa. É muito comum a gente encontrar bases de dados sendo representadas assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma variável aqui na linha, outra variável aqui na coluna. É muito comum a gente encontrar assim. Essa maneira, eu até chamo mais atenção aqui, ó. Essa maneira aqui, talvez você coloque no seu relatório, para você apresentar. Isso aqui é mais fácil, assim, de você visualizar todos os elementos. Essa aqui é uma maneira de apresentação, de você apresentar dados, apresentar resultados. Agora, para armazenar, para fazer análise, essa forma aqui é a mais indicada. Cada variável em uma coluna. E é justamente o que está aqui, ó. Aqui é só volume, aqui é sua idade e aqui é só material genético. Isso é importante para fazer análise no R e em qualquer software que vocês encontrarem. Essa é a forma padrão de representação. Cada variável numa coluna. E aqui eu tenho diferentes tipos. Ó. Isso aqui é tipo inteiro, essa aqui é tipo texto, tipo inteiro, tipo numérico, tipo texto, tipo numérico. Então a gente tem diferentes tipos aqui, né? Então qual é a forma mais indicada? Dá para me representar isso aqui com matriz? Não, não dá. Porque eu tenho diferentes tipos. Aquilo ali é uma base de dados heterogênea. Então não dá para me representar com matriz. Qual a alternativa que eu vou escolher? Data frame ou tipo. Como que a gente faz a importação? Aí vocês podem vir aqui, ó, clicar aqui em Environment, aí tem aqui, ó, Import Dataset. Aí pode vir aqui em From Excel, de Excel. Olha só como que é simples fazer a importação. Detalhe importante. Detalhe importante. A primeira vez que você for usar isso aqui, ó, ele vai instalar esse pacote aqui, ó, RAID-XL, que é para ler o arquivo do Excel. Tudo bem? Então, a primeira vez que a gente for utilizar essa ferramenta de importar, ele vai instalar. Coincidentemente, para treinar, eu usei ontem, ele fez a instalação para mim. Então, por isso que ele já vai direto. Mas para vocês aí, ele vai... então, aqui eu vou navegar, né, até o local. Então, tá aqui dados. Olha a minha planilha do Excel. Aí aqui, ó, é o nome que isso aqui vai ser representado. Aqui ele já até leu aqui, já mostra uma prévia para gente. Aqui é o comando que ele vai executar, ó. O comando que ele vai executar, eu recomendo vocês fazerem isso aqui, ó. Copiar esse comando, ó. Deixa copiado. Aqui, por exemplo, qual planilha? Aqui, aqui nossos dados aqui, vamos dar uma olhada. Os nossos dados aqui, ó, tem uma planilha só, mas pode ser que você esteja trabalhando com mais de um dado, que tem várias planilhas. Inclusive, essa planilha aqui, ó, dentro do meu arquivo do Excel, chama dados OI. Se você deixar default aqui, ele vai armazenar primeiro, mas você pode escolher planilha específica. Aqui para a gente não vai fazer diferença, porque tem só uma planilha mesmo, mas vamos supor que você quer a quinta planilha, aí você pode escolher aqui. Aqui o máximo número de linhas, que às vezes você não tem intenção de ler toda a base de dados, principalmente isso aqui é útil quando você está trabalhando com uma base de dados muito grande, pode ler em pedaços. Aqui ele indica que a primeira linha do meu arquivo são os nomes, que é o que justamente está acontecendo aqui, né? A primeira linha do meu arquivo é o nome das variáveis, está aqui, ó. Aí aqui eu posso pedir ou não para ver a base de dados depois. Eu vou mostrar uma forma diferente de se fazer isso. Deixa eu copiar de novo aqui. Então, isso aqui é o NA, como que está representado na sua base de dados. Dessa forma, célula em branco do Excel, ele vai associar como no data. E aqui, para fazer aqui alguma conversão aqui, ó, quando tiver algum problema, ele vai colocar 0. Então, agora está pronto para executar. Ele mostra aqui 50 entradas, né, mas eu tenho uma quantidade maior que isso. Vamos importar, então. Aqui ele mostra, né, ele vai importar aqui todas as colunas.
Então aqui ele já fez a importação. Observe que ela já está até aqui, ó, base de dados. Eu posso clicar aqui para dar uma olhada nela. Está aqui minha base de dados. Aqui eu tenho algumas operações básicas, mas eu nem trabalho muito aqui, ó. Para ordenar, tá vendo? Mas eu nem mexo muito aqui, não. Se você clicar aqui, dá para você ver. Aí aquilo que eu te falei, ó, você pode colocar aqui, ó. Aquele comando que eu copiei, estão lembrados? Ah, faltou copiar uma parte aqui, ó. Essa parte aqui de importar aqui, ó. Então, que ele carrega o pacote para ler no Excel e aqui ele faz a leitura. Se eu quiser, eu posso executar de novo. Então, tá aqui, ó. Dados. Aqui, então, aqui minha table. Então, tem 4.204 linhas para 8 colunas. Então, ele mostra aqui, ele faz um resumo, ele mostra os primeiros 10 elementos. E não mostra todas as colunas também, não. Se você quiser ver todos, você pode clicar aqui para dar uma olhada, né? Aí ele abre aqui, você pode dar uma olhada aqui. Ou então você pode pedir para ele mostrar mais elementos. Ah, vamos ver de você mostrar só os 10 primeiros, mostra os 30 primeiros aí para mim. Então aqui ele mostrando aqui os 30 primeiros e todas as variáveis aqui, ó. Ah, desculpa. O N aqui, né? Isso, agora sim. Faltou colocar o N aqui. Então ele mostrou aqui os 30 primeiros aqui, ó. Os 30 primeiros elementos. Então está aí sendo impresso, sendo imprimido os elementos. Eu posso fazer aqui o acesso. Vamos aprender um pouco aqui agora sobre indexação. Como que a gente faz para indexar elementos? Olha só, é semelhante à forma de indexar, da lista. Por exemplo, aqui eu tenho dados, quero uma variável específica. Por exemplo, aqui o volume. Tá aí. Aí ele mostra aqui o volume. Certo? Vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Se eu quero, por exemplo, a primeira linha e a coluna volume. Então tá lá, esse elemento aqui, ó. Se a gente for observar aqui, ó, coluna volume, primeiro elemento aqui, ó. 106, né? Aí aqui ele só mostra uma simplificação, mas tá tudo armazenadinho, bonitinho. Aqui, ó, uma outra forma de indexar aqui também. Eu vou mostrar algumas. Vamos supor que eu quero a primeira linha e todas as variáveis. Então tá aqui, ó, a primeira linha e todas as variáveis. Então deixa o vazio aqui que ele mostra todas as variáveis, todas as colunas. É parecido com matriz esse, né? Vamos supor que eu quero mostrar aqui a primeira até a quarta linha e todas as variáveis. Aqui, vamos supor que eu quero mostrar aqui agora todas as linhas da primeira coluna. Aí ele vai mostrar esse código aqui, né? Que é a minha primeira coluna aqui, ó. Então tá aí o código aqui, ó. Todos os elementos. Então aqui eu estou acessando sub-elementos aqui, ó. Vamos ver um outro aqui, ó. Dados. Aqui eu posso acessar mais de uma coluna, ó. Vamos supor que eu quero a segunda e a quinta coluna. Então tá aqui ele acessando talhão e volume. Eu posso acessar pelo nome. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso acessar só a coluna de volume, que é essa aqui, ó, coluna de volume. Eu posso acessar pelo nome também, ó. Então, que eu posso acessar por volume. Posso acessar mais de um elemento também, ó. Por exemplo, aqui, volume e idade, que eu tenho na base de dados. Detalhe, gente, isso aqui tem que coincidir exatamente lá com a minha base de dados, tá? Eu não posso colocar, se é tudo com letra minúscula minha base de dados, aqui, por exemplo, ó, está trazendo aqui todas as linhas de volume e idade. Eu não posso colocar uma letra maiúscula aqui, não, ó. Eu não posso colocar, porque ele dá um erro. Aí fala que volume não existe, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Tem que ser o mesmo nome da base de dados. E eu posso acessar assim também, ó, pelo nome, ó. Dados
volume. Detalhe que eu tenho que colocar 2 colchetes aqui, ó, porque eu quero acessar uma coluna em específico. Se eu colocar um colchete só, aí eu tenho que colocar esse espaço vazio aqui, porque no final das contas eu quero acessar todas as linhas também. E eu posso acessar assim também. Ó. Muito comum a gente usar essa. Acessando aqui a coluna aqui de volumes. Beleza, gente? Então isso aí seria indexação. A parte de indexação aqui numa data frame. Nesse caso específico aqui é uma table, tá? Eu posso plotar, por exemplo, eu posso fazer a plotagem, ó. Plotar aqui um gráfico aqui, ó. Dados, idade, vai ser o X, e o dados, volume, vai ser o Y. Então tá aqui, ó, eu posso fazer uma plotagem de dados aqui, ó. Vamos aumentar isso aqui. Então tá aqui a plotagem de dados, volume em função de idade. Posso fazer uma plotagem aí com essa base de dados. Posso ajustar um modelo. Olha só como que é fácil ajustar um modelo aqui utilizando R. Para isso, eu vou utilizar a função LM. Então aqui dei 2 cliques aqui e apertei o F1. Ele me mostra o help. Então LM é de Linear Models, ou seja, modelos lineares. Olha só, Fitting Linear Models, ajuste de modelos lineares. Então aqui eu tenho a função LM, eu aplico uma fórmula. Qual que é essa fórmula aqui, ó? Vai ser volume em função, aí em função eu coloco o tio aí, né? Volume em função da idade. Aí depois o que vem? A fórmula está aqui. E depois o que vem? Meus dados. O que é meus dados aqui? Da onde que vem volume e idade? Vem de dados. Então está aqui um modelo ajustado, gente. Uma regressão linear. Intercepto, o coeficiente angular aí. Não, o coeficiente linear e o coeficiente angular aqui, ó. Que varia de acordo aí com a idade. Então, cada unidade de idade, eu tenho um acréscimo de volume de 30 metros cúbicos, tá? Então, minha idade está em anos, então a cada ano eu tenho um acréscimo de 30 metros cúbicos. Eu posso armazenar isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de modelo linear geral. Vou armazenar isso aqui em um objeto. Agora está aqui armazenado aqui, ó. Eu posso gerar uma impressão mais detalhada. Aí, se eu quiser ver a significância desses parâmetros, eu utilizo aqui o Summary. Summary, LM geral, que eu acabei de ajustar e armazenar no objeto. Aqui ele me retorna aqui algumas informações. Aqui, ó, me retorna o intercepto. Deixa eu pedir para imprimir de novo aqui. Ele me retorna aqui, ó, a estimativa do parâmetro, o erro padrão, o valor T, p-valor. Aí, se isso aqui for menor do que 0,05, vai ser significativo, né? Se o meu alfa, se o meu nível de significância for igual a 5%, né? Aqui, por exemplo, eu tenho para a idade também. E aqui eu tenho o R2, o coeficiente de determinação aí, né? Que é o múltiplo R-squared, é o famoso R2, coeficiente de determinação, que a gente usa aí com muita frequência para avaliar a qualidade do ajuste do modelo. E eu posso, inclusive, vou plotar de novo aqui, ó, meu modelo. Tá aqui, né? Plotei. Eu posso, inclusive, plotar esse ajuste AB, de coeficiente A, coeficiente B, line, e aqui eu posso colocar o ajuste para LM geral. Vou só mudar a cor aqui, ó, cor. Vou colocar aqui red, vermelho, só para chamar a atenção, porque ele desenhou uma linha aqui, ó, só que não está dando para ver direito. Faltou um igual aqui, né? Desculpa, gente. É inglês. Opa. É inglês aqui, né?
Aqui ele está dando esse aviso aqui, mas deixa eu dar um ESC aqui. Beleza. Sem erro agora, e está aqui minha linha, meu ajuste representado. Então, eu tenho meu intercepto, que é o valor de y, que é o valor de y quando a idade é 0. E eu tenho aqui, ó, meu coeficiente angular, que é o meu ganho em volume com ganho de idade. Aqui, gente, eu estou usando o modelo linear. Lembrando que talvez o modelo mais adequado para representar o crescimento de um indivíduo, de uma árvore especificamente, seria uma função sigmoide, uma função sigmoidal em forma de S. Aqui só por simplificação. Aí aqui, gente, só mostrando aqui a base de dados de novo. Aqui eu tenho o material genético, né, o genótipo. E se eu tivesse intenção de ajustar um modelo específico diferente para cada um desses genótipos, como que eu poderia fazer isso aí? Eu poderia aplicar um loop. Então aqui, gente, eu vou mostrar como que a gente resolve uma situação como essa utilizando a programação imperativa. Depois, mais para frente, eu vou mostrar como que a gente utiliza a programação funcional. Para esse caso específico de ajuste de modelo, eu acho que a programação funcional é bem mais indicada. Mas aqui, como a gente está em loop ainda, né? Como eu comentei, o loop vai nos acompanhar até o final da disciplina, os processos de repetição. Eu vou mostrar como que a gente faz o ajuste. Aqui eu fiz um modelo geral, um ajuste geral, para toda a minha base de dados. Como que eu faço um ajuste específico para cada material genético? Como que eu posso proceder dessa forma? Como que eu posso fazer isso? A primeira coisa, eu respondendo, eu vou te usar um loop. Vou te usar um loop for, por exemplo. Aí a primeira coisa, eu tenho que identificar aqui, ó, quantos materiais genéticos eu tenho. Então, eu uso a função unic. Aí depois vocês podem até olhar lá no portal didático, que o unic está até aqui nessa função aqui, ó, que eu já até coloquei aqui, ó. Unic retorna aqui os valores únicos aqui, ó. Então, vamos ver quantos materiais genótipos eu tenho. Então, aqui, unic. Então, tá aí, ó. Quero saber a quantidade? Vamos salvar isso aqui num objeto aqui, ó. Vou chamar de unic gen de material genético. Vamos saber a quantidade? Eu posso contar aqui também, eu posso observar aqui também, ó. 24, né? Mas eu posso usar a função length aqui. Quatro materiais genéticos. Então, aqui agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um ajuste para cada um desses materiais genéticos. Como que eu posso proceder isso aí? Eu posso fazer um loop. E a estrutura dele vai ser muito semelhante para resolver qualquer problema. Primeiro, eu identifico quantas vezes eu vou ter que executar. Está identificado. Vou ter que executar 24 vezes. Vou ter que ajustar 24 modelos diferentes. Certo? Poderia fazer manual? Poderia, mas fazer 24 modelos dá muito trabalho. Como que eu faço para ajustar cada modelo de forma separada e individual? Então, primeira coisa, identificar quantidade de vezes. Quantidade de ajustes ou de repetições. Então, aqui são 24 repetições aí, né? Vou até chamar isso aqui de Nzão, que é a quantidade de vezes que eu vou ter que repetir. Aí depois, eu tenho que criar uma estrutura vazia para receber os meus ajustes. Estrutura Tibli, ou então poderia ser um data frame. Aí aqui, gente, eu vou salvar isso aqui, ó. O coeficiente linear e o coeficiente angular. Vou salvar esses dois coeficientes aí. Só que eu vou ter que ter especificado também qual material genético, né, que é cada um desses coeficientes. Então, aqui eu vou ter que criar uma estrutura com o genético
beta 0, que é o intercepto, e beta 1 com o coeficiente linear. Como que eu posso criar isso aqui? Então, eu vou criar uma estrutura vazia, tá? Aí aqui, gente, eu vou fazer importação aqui, ó. Importar, eu posso usar tanto o require quanto o library, que está aqui, ó. Cadê? Posso usar qualquer um dos dois que vai funcionar para carregar. Eu tenho essas duas funções. São exatamente a mesma coisa, só com nomes diferentes. Eu vou só importar aqui o minha Tibble aqui, ó. Tibble aqui. Justamente para me criar aqui uma Tibble vazia aqui agora. Eu vou chamar isso aqui de coefs, que vai ser meu coeficientes. E vou criar aqui uma Tibble. E essa Tibble, gente, quantas variáveis que ela vai ter? Ela vai ter uma coluna chamada genético. Quantos elementos vai ter que ter essa coluna? Vai ter que ter 24, né? E aqui, ó, é do tipo texto, né? Caractere, essa coluna genética aqui, ó. Então, eu posso criar um vetor aqui, ó. Assim como a gente fez naquele momento de criação do loop, do vetor na aula passada, a gente pode criar aqui também, ó. Então, eu vou criar aqui um vetor. O tipo, qual que vai ser? Vou só conferir se é assim mesmo que escreve. Tá certo, né? Mas só por precaução, vou até copiar aqui. Então, aqui eu tenho um vetor de caractere. Quantos elementos que vai ter esse vetor aqui? Quantos elementos? Lembrando que a função vector, né? Eu tenho que fornecer aqui o tipo de elemento, o tipo de dado. Aí pode ser lógico, numérico, inteiro, texto, pode ser complexo. Eu tenho que fornecer o tipo e a quantidade de elementos. Quantos elementos que vai ter? 12. Eu vou ter 12 ajustes, então vou colocar o nzão aqui, ó. Então, vou criar aqui uma coluna com o nome genérico, vai ser um vetor de caractere com 24 elementos, né? 24, na verdade, 24 elementos aqui no total. Aí depois eu vou ter uma outra coluna, que é o beta 0, vai ser um vector também, um vector de quê? De numérico, porque esse ajuste, o resultado vai ser um ajuste, um valor numérico, do tipo fracionário. Quantos elementos que eu vou ter aqui? N também. E que eu vou copiar isso aqui, porque vai ter a mesma quantidade de elementos, o beta 1. Então está aqui o beta 1. Então, olha só, criei aqui uma estrutura vazia. Faltou executar o N, né? Ele não encontrou o N, porque eu não tinha executado ele ainda. Deixa eu executar aqui. Pronto, agora nós temos o N aqui. Carregar aqui minha Tibble. Aí pode ser que vocês tenham que instalar aqui também, ó. Isso aqui vai ter que ser feito só uma vez. Pode ser que vocês vão ter que instalar a Tibble aí. O meu já está instalado. Pronto, agora é assim. Olha só meu coefs aí, ó. Então tá aqui, ó, 24 linhas por 3 colunas. Tudo vazio, ó. Vazio como texto e aqui ele inicializa como 0, aqui nos numéricos. Aí aqui, gente, ele chama de DBL, isso aqui significa double. Isso aqui é tipo numérico, valor fracionário, tá? Ele chama de double, que é ativo. Então aqui tem mais 14 aqui que ele omitiu, né? Ele mostrou 10 e tem mais 14 que ele omitiu. Posso mostrar aqui os 24 aqui, né? Mostrar os 24 elementos. Então está aqui todos os 24 mostrados. Observe que agora aqui não omitiu nada. Então aqui, ó, criei minha estrutura vazia. Então olha só, identificar quantas repetições, criei estrutura vazia. Próximo passo aqui, e final. Processo de repetição, que no nosso caso aqui é um loop for que a gente vai utilizar aí. Por que a gente vai utilizar o loop for?
porque a gente já sabe de antemão quantas vezes a gente vai ter que executar. No nosso caso aqui, 24 vezes. Aí aqui o detalhe importante, gente. Eu tenho esse resultado aqui, ó. LM geral. Eu tenho que saber como que eu acesso cada um desses elementos aqui, ó. Aí, para isso, vou até colocar aqui um passo antes aqui, ó. Como acessar os elementos de interesse. Como acessar os elementos de interesse? Eu tenho que acessar. Como que eu quero só os números aqui, ó. Como que eu faço para acessar? Para isso eu identifico a estrutura. Isso aqui é uma estrutura tipo lista. Ele até mostra uma lista com 12 elementos. Olha só, os coeficientes estão aqui, ó. Ele mostrando como que eu faço para acessar, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele já me dá uma dica, ó. Se eu clicar aqui, ó, primeira coisa aqui, ó, coeficientes. Eu posso acessar os resíduos, mas tá aqui coeficientes. Coeficientes está acessado. Aí isso aqui é um vetor de 2 elementos. Como que eu faço para acessar o primeiro elemento? Assim, mas ele vem com o nome. Como que eu faço para acessar para ele não vir com o número, não vir com o nome, vir só um número? Eu só vou colocar aqui 2 colchetes. Lembra que a gente já fez isso aqui, né? Tá lá o número. E se eu quiser acessar, esse é o coeficiente linear, o intercepto. E se eu quiser acessar o coeficiente angular, só colocar o 2, porque é um vetor, né, de 2 elementos, primeiro elemento, segundo elemento. Então tá aí. Agora, outra coisa que eu preciso fazer também, aqui eu mostrei como filtrar elementos, né? Eu vou ter que filtrar. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero filtrar. Vamos voltar aqui em indexação. Eu quero filtrar só as linhas. Cujo o genótipo é igual ao G11, que eu sei que tem lá. E quero todas as colunas aí. Beleza, Rafael. Desculpe ter ultrapassado aí, mas depois isso aqui vai estar gravado. Depois você acessa o finalzinho lá, tudo bem? Desculpe ter extrapolado o tempo aí, gente. Mas isso aqui é importante eu finalizar. Então tá aqui, eu quero acessar só o genótipo 11. Então tá aqui sendo acessado só o genótipo 11, ó, pode conferir. Aqui vai ter só o material genótipo 11. E se eu quero acessar só o material genótipo 11 e o volume, e a coluna volume. Tá aí, só o material genótipo 11 e a coluna volume. Tá? Então eu posso acessar dessa mesma forma aqui por indexação. Outra forma de eu fazer a mesma coisa é utilizando uma função muito interessante, que é o subset. Esse subset aqui, ó, é como se fosse o filtro do Excel. Então aqui eu tenho dados. O que você quer filtrar aqui? Eu quero filtrar genótipo, que é igual ao G11. Então está aqui filtrado também, ó. Todos os dados aqui, ó, o genótipo é G11. Deixa eu só colocar de volta aqui. Opa. Né, para acessar só o volume. Se eu quisesse acessar, fazer a mesma coisa aqui também com a função subset, aí eu poderia usar o argumento select. Ou seja, seleciona só o volume. Tá aí, só o volume sendo acessado. Então isso aqui, gente, isso aqui é como se fosse o filtro. E indexação. A gente vai ter mais oportunidade para trabalhar isso aqui, tá? Estou mostrando só o básico. Filtro. Só fazendo analogia, né? Via função. Aí qual que você vai usar aí vai depender. Aqui eu já adianto que a indexação ela tem a vantagem que eu consigo filtrar e modificar.
Se eu quisesse modificar isso aqui, eu poderia colocar aqui um conjunto de dados aqui, ó, e já substituir na base de dados. Mas tem que ter cautela com relação a isso também, que pode ser perigoso. Aqui não, aqui eu só faço a filtragem. Com a indexação eu posso filtrar e posso modificar. Com o filtro aqui eu só faço a filtragem. Aí aqui, gente, eu só mostrei isso aqui porque esse aqui já vai estar a chave, que a gente vai filtrar cada uma dessas bases de dados aqui. Vamos criar aqui nosso processo de loop aqui, então. Então aqui o for vai variar de 1 até n, né, que é a quantidade de vezes que eu tenho que executar, o n está aqui. Então 1 vai variar de 1 até 24, basta conferir aqui, né. Aí que vou abrir. A primeira coisa que eu vou filtrar minha base de dados, vou chamar de DI, ou dados da interação I. Aí aqui como que eu vou filtrar? Eu vou usar justamente o subset. Aí aqui vai ser dados. Eu vou filtrar fenótipo cujo o meu unigen, né? Vamos relembrar que esse unigen aqui, ó. Unigen igual a I. Então aqui vamos imaginar aqui, ó. Se o I é igual a 1, qual que ele vai selecionar? G11. Se o I for igual a 4, qual que ele vai selecionar? O G9, ó. 1, 2, 3, 4, G9. Se o I for igual a 21, o G8, né, que é justamente esse aqui. Então, assim, ele vai acessar cada um dos elementos. E aqui, assim, eu vou filtrando. Agora é só ajustar o modelo. Eu vou chamar aqui de LNI. Aí aqui vai ser meu ajuste. Volume em função dos dados. Só que desta vez, volume em função de idade, desculpa. Volume em função de idade. Só que desta vez, ao invés de usar toda a minha base de dados, como está aqui, ó, eu vou usar só essa filtrada aqui, ó, que é meu dadozinho. Aí aqui agora eu vou modificar cada um dos meus elementos aqui na Tibia, ó. Aí aqui eu tenho meu coif. Aí meu coif, na linha I, por exemplo, primeira linha. I. Genótipo. Aí aqui eu vou colocar isso aqui só para ter salvo, né? O material genético. Por exemplo, o primeiro aqui é o G11. Então aqui vai ter salvo aqui, ó. Material genético G11. Aí depois aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coeficiente na linha I, só que agora eu vou acessar o quê? O beta 0. Lembra dos elementos que eu criei aqui, ó. Genético. Vou até mudar o nome aqui. Genótipo. Vou dar de novo, né? Pronto, agora tá certinho, genótipo. Genótipo. E aqui que é importante, ó, genótipo. Como que eu faço para acessar o coeficiente beta 0, o coeficiente linear? Já vi como que faz para buscar, para acessar ele. Eu só tenho que mudar aqui para o ajuste I aqui agora. Vou copiar aqui essa coluna. Aqui agora aqui vai ser o beta 1 e aqui vai ser o 2 aqui, que eu vou acessar a posição 2. Então meu loop aí está criado. Eu posso colocar para imprimir aqui aí que ele executa, né? Executou. E aqui meu coeficiente aqui, ó. Mostrando aqui beta 0, beta 1, genótipo, por exemplo, aqui, ó, coeficiente angular do G11, 20,3. Coeficiente linear, 43. Olha só aqui um coeficiente negativo. Ele até coloca na cor vermelha. Ah, quero mostrar todos os coeficientes. São 24, né? Então tá aqui todos os coeficientes. Isso aqui pode acontecer, né, de ser negativo, lembrando que na prática, no mundo real, não faz sentido. Quer dizer que antes da idade 0 já tem um volume.
mas no modelo pode acontecer, isso não é tão problemático, principalmente que essa diferença vai ser nos primeiros anos, então não vai afetar tanto o nosso modelo, ele ser imperfeito nos primeiros anos, porque a gente tem menos volume nos primeiros anos. Agora, isso aqui, se desse negativo, seria problemático, o coeficiente angular, porque quer dizer que com o passar do tempo eu tenho menos volume. Se está positivo, quer dizer que com o passar do tempo eu tenho um acréscimo, tenho um ganho de volume. Aí aqui você pode avaliar aqui, ó. Você pode avaliar aqui qual que tem o maior crescimento, ó, por exemplo, esses G20, que é 54 metros cúbicos. E olha aqui, ó, o G22, que tem 22 metros cúbicos. Você pode até acessar, você pode até buscar aqui. Depois a gente vai aprender como que cria isso aqui numa função, como que a gente executa isso numa função. Para obter, por exemplo, o máximo, o mínimo. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. Na quarta-feira que vem, eu vou retomar, nesse exemplo, me fazer triagem disso aqui. Eu acho que a triagem vai ser importante, mas o procedimento basicamente é esse. Eu identifico quantas vezes eu tenho que executar o procedimento, depois eu crio uma estrutura vazia, então vocês viram que estava tudo vazio, aí depois gradativamente eu vou modificando internamente lá meus coeficientes. Então, gente, se a gente for observar, é basicamente a estratégia da aula passada, de criar, modificar vetor. Só que aqui eu estou modificando uma table, uma data frame. Mas, na verdade, o procedimento é exatamente o mesmo. Repetindo, programação é tudo muito semelhante, muito igual. O que muda são pequenos detalhes e a gente tem que ficar atento com relação a isso. Tá? Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima.